Você está sentado na janela do avião. O motor ronca. A pista começa a passar mais rápido, mais rápido, mais rápido. E, em algum momento, as rodas saem do chão e você está no ar, voando a 900 km por hora sobre o Atlântico. Mas como o avião sabe isso? Como ele calcula essa velocidade? Não tem rodas girando no asfalto, não tem radar medindo a distância de árvores passando, não tem nada, só ar em todas as direções. E aqui está a parte que vai te deixar acordado à noite. O GPS que você usa no celular, aquele sistema incrivelmente preciso que guia carros e navios e drones, esse GPS é completamente inútil para medir a velocidade real de um avião. Completamente. Se um piloto tentasse usar GPS para calcular sua velocidade real no ar, poderia estar voando para a morte sem saber. Por quê? A resposta envolve física que a maioria das pessoas nunca aprendeu. Envolve um tubo de metal com menos de 30 centímetros que é responsável pela segurança de cada voo. E envolve acidentes catastróficos que mataram centenas de pessoas porque esse tubo falhou. Hoje você vai entender tudo. Como aviões medem velocidade? Por que GPS não funciona? O que acontece quando o sistema falha? E por que você está viajando quase na velocidade do som agora mesmo sem perceber? Vamos começar do básico. E o básico vai te surpreender. Você já viu como um carro mede velocidade? Tem um sensor conectado ao eixo, conta quantas voltas a roda deu, faz um cálculo simples. Velocidade igual circunferência da roda vezes rotações por minuto. É mecânico. É preciso. É confiável. Um avião não pode fazer isso. Não tem contato com o solo. Não tem referência física. Está flutuando em algo que se move, o ar, que por sua vez se move sobre a terra, que por sua vez gira. É física dentro de física dentro de física. Mas os engenheiros precisavam de uma solução. E a solução que encontraram é genial na sua simplicidade. Tão simples que parece impossível que funcione. Mas funciona há mais de um século. Chama-se tubo de Pitot. Em 1732, um físico francês chamado Henri de Pitot estava estudando o fluxo de água no rio Sena. Ele percebeu algo fundamental. Quando você coloca um tubo com a abertura voltada para a corrente, a água cria pressão dentro do tubo. E essa pressão é diretamente proporcional à velocidade da corrente. Quanto mais rápido a água flui, maior a pressão no tubo. A relação é matemática, precisa, previsível. Pitot mediu a velocidade do rio Sena com esse princípio. Funcionou perfeitamente, mas ele nunca imaginou que, 200 anos depois, o mesmo princípio seria usado para medir a velocidade de aviões voando a 300 metros por segundo. Em um avião, o tubo de Pitot é instalado no exterior da fuselagem, geralmente no nariz ou na frente das asas. É um tubo pequeno, às vezes com menos de 30 centímetros, com uma abertura na frente voltada para a direção do voo. Quando o avião se move, o ar entra nessa abertura e cria pressão. Essa é a pressão de impacto, ou pressão de estagnação. Quanto mais rápido o avião voa, mais ar entra por segundo. Mais alta é a pressão. Esse valor é comparado com a pressão estática, o valor da pressão atmosférica ao redor do avião, medida por aberturas laterais que não recebem o impacto direto do movimento. A diferença entre essas duas pressões, dinâmica menos estática, determina a velocidade do avião no ar. É uma equação derivada da equação de Bernoulli. Simples, elegante, confiável. E aqui está a parte que pouca gente entende. Essa velocidade que o tubo de Pitot mede não é a mesma que você veria no GPS. Não é a mesma que você usaria para calcular quanto tempo leva para chegar ao destino. E não é a mesma que importa para a segurança do voo. Espera, como assim? Tem diferentes tipos de velocidade em aviação. E confundi-los pode ser fatal. Isso não é exagero. Isso é o que aconteceu em acidentes reais que vamos discutir em alguns minutos. A primeira velocidade se chama velocidade indicada, ou IAS em inglês, Indicated Airspeed. É o valor bruto que o tubo de Pitot mede, comparando pressão dinâmica com estática. É o que aparece no velocímetro básico do avião. Mas essa velocidade tem um problema. A pressão atmosférica muda com a altitude. No nível do mar, o ar é denso, pesado, cheio de moléculas. A 35 mil pés, onde a maioria dos aviões comerciais voa, o ar é muito mais rarefeito, menos moléculas por metro cúbico. Isso significa que, em alta altitude, o mesmo movimento do avião cria menos pressão no tubo de Pitot. O velocímetro indica menos do que a velocidade real. Você pode estar voando a 900 km por hora, mas o instrumento pode mostrar apenas 260 nós. Para compensar isso, existe a velocidade verdadeira, ou TAS, True Airspeed. É a velocidade indicada corrigida pela densidade do ar, pelos efeitos da altitude e temperatura.
é a velocidade real do avião em relação ao ar ao redor. Um Boeing 787 em cruzeiro voa com velocidade indicada de cerca de 278 nós, mas sua velocidade verdadeira é de aproximadamente 480 nós, quase o dobro, porque o ar lá em cima é muito menos denso e tem uma terceira velocidade, que é onde o GPS entra em cena e também onde a confusão começa. Se você está gostando desse conteúdo e quer entender mais sobre como aviões realmente funcionam, se inscreve no canal agora. Ativa o sininho. Todo dia tem vídeo novo. O GPS mede a posição do avião em relação à Terra. Compara a posição atual com a posição 1 segundo atrás. Calcula o deslocamento. Divide pelo tempo. Resultado: velocidade em relação ao solo, chamada de ground speed. Parece a velocidade real, certo? Mas não é. E aqui está o porquê. O ar não é estático. O ar se move. Às vezes lentamente. Às vezes em correntes de jato com velocidades de mais de 300 km por hora. Imagina esse cenário. Um avião está voando com velocidade verdadeira de 800 km por hora em relação ao ar. Mas o ar está se movendo na mesma direção do avião a 200 km por hora. É vento favorável. Vento de cauda. O GPS vai mostrar 1000 km por hora em relação ao solo. O avião está se deslocando 1000 km por hora em relação ao chão. Mas para as asas, o ar está chegando a apenas 800 km por hora, e são as asas que importam para manter o avião voando. Agora, o cenário oposto. O mesmo avião, mesma velocidade verdadeira de 800 km por hora. Mas vento contrário de 200 km por hora. Vento de nariz. O GPS mostra 600 km por hora. O avião está avançando lentamente em relação ao solo, mas as asas estão recebendo ar a 800 km por hora. O avião está voando normalmente. Em voos transoceânicos, aviões às vezes aproveitam as correntes de jato, os famosos jet streams, correntes de ar na estratosfera que podem ter 200, 300 km por hora. Um voo de Nova York para Londres, que deveria levar 7 horas, pode levar 5,5 com vento de cauda favorável. O GPS mostraria uma velocidade absurda, maior que a velocidade máxima dos motores em cruzeiro normal. Alguém não familiarizado com aviação poderia pensar que algo estava errado, mas não está. O avião está apenas pegando carona na corrente de ar, e o inverso acontece. Um avião pode ter velocidade de solo baixíssima, quase estático em relação ao chão, mas voando normalmente em relação ao ar. Isso acontece às vezes com ventos de nariz extremamente fortes em altitude. Por isso, o GPS é inútil para gerenciar a segurança do voo. Os pilotos precisam saber a velocidade em relação ao ar, não em relação ao solo, porque são as asas interagindo com o ar que mantém o avião voando. E agora chegamos na parte que ninguém gosta de pensar, mas que você precisa entender. O que acontece quando o tubo de pitot falha? A resposta curta é que pode ser catastrófico. A resposta longa envolve física brutal e tragédias reais. Para um avião se manter no ar, as asas precisam gerar sustentação. Sustentação é criada pelo movimento do ar sobre e sob as asas, criando diferença de pressão. Mais rápido o ar passa pelas asas, maior a sustentação. Mas existe uma velocidade mínima. Abaixo dessa velocidade mínima, as asas não conseguem gerar sustentação suficiente. O escoamento do ar sobre as asas se para. A sustentação desaparece. O avião começa a cair. Não plana, não desce suavemente. Cai. Isso se chama entrar em perda aerodinâmica, ou stall em inglês. A velocidade de stall de um avião comercial em cruzeiro é de aproximadamente 230 km por hora indicados. Abaixo disso, você está em perigo mortal. Agora imagina que o tubo de pitot congela. Está coberto de gelo. A abertura está bloqueada. O instrumento congela em um valor e para de funcionar. Os pilotos estão voando sem velocímetro funcional. Eles não sabem se estão voando rápido demais. Não sabem se estão voando devagar demais. Estão cegos para a informação mais crítica de todas. E aqui está onde a física se torna assassina. Um piloto que não sabe sua velocidade pode subir demais, reduzindo a velocidade sem perceber, até entrar em stall. Ou pode mergulhar tentando recuperar velocidade, ultrapassando os limites estruturais do avião. Ou pode fazer os dois ao mesmo tempo por confusão, como aconteceu no acidente mais dramático relacionado ao tubo de pitot da história. 1º de junho de 2009, 22 horas e 29 minutos. O voo AF447 da Air France decola do Rio de Janeiro com destino a Paris. 228 pessoas a bordo. Um Airbus A330, avião moderno, tripulação experiente, condições aparentemente normais.
Sobre o Atlântico, longe de qualquer ajuda, eles entram em uma área de turbulência severa. Cumulonimbus gigantes, gelo a 45.000 pés de altitude. Os tubos de Pitot, 3 deles, todos congelam ao mesmo tempo. O piloto automático se desconecta. Os instrumentos de velocidade mostram leituras incoerentes. Um piloto mostra velocidade alta, outro mostra velocidade baixa. O terceiro está oscilando. Os pilotos estão acordados há horas. É de madrugada. A turbulência está sacudindo o avião violentamente e agora eles não têm velocímetro confiável. Nos próximos 4 minutos e 23 segundos, o avião cai de 35.000 pés até o Oceano Atlântico. Os registros da caixa preta mostram uma sequência de erros que só podem ser entendidos no contexto do terror de voar sem instrumentos sobre o oceano escuro. O copiloto puxa o manche para cima, levantando o nariz do avião, provavelmente tentando manter a altitude, mas isso reduziu a velocidade. O avião entrou em stall. Alarmes dispararam. O sistema gritou 18 vezes em 4 minutos. Stall! Stall! Os pilotos empurraram o manche para baixo tentando recuperar, mas depois puxaram de volta para cima. O nariz ficou levantado. O avião desceu em stall por 3.300 metros por minuto. Um mergulho quase vertical, mas com o nariz apontando para cima. Uma contradição aterrorizante. E ninguém a bordo entendeu o que estava acontecendo até ser tarde demais. 228 pessoas morreram porque 3 tubos de metal com menos de 30 centímetros congelaram ao mesmo tempo. Se você está gostando desse conteúdo, deixa um like agora e comenta aqui embaixo qual parte do voo você sempre teve vontade de entender melhor. A investigação desse acidente mudou a aviação. Novos modelos de tubos de Pitot foram desenvolvidos. Protocolos de treinamento foram completamente reformulados. Procedimentos para voar sem instrumentos de velocidade foram reescritos e praticados em simuladores repetidamente. Mas também revelou algo que a indústria sabia, mas raramente admitia. A complexidade dos instrumentos modernos pode criar confusão em situações de crise. Pilotos modernos são treinados para confiar nos instrumentos. A filosofia é, se você vê no instrumento, é real. Isso é correto 99% do tempo. Mas quando os instrumentos estão mentindo, quando os tubos de Pitot estão congelados e mostrando valores impossíveis, os pilotos precisam reconhecer isso e ignorar os instrumentos. Voar pelo fio do avião, pela atitude visual, pelos outros dados disponíveis. Isso vai contra tudo que foram treinados a fazer, e em 4 minutos sobre o Atlântico escuro, eles não conseguiram fazer essa transição a tempo. Por isso, aviões modernos têm sistemas redundantes. Não um tubo de Pitot. 3. Posicionados em locais ligeiramente diferentes para que não congelem ao mesmo tempo. Sistemas de aquecimento elétrico que mantêm os tubos quentes mesmo em temperaturas de menos 60 graus Celsius que existem em altitude de cruzeiro, mas redundância não é perfeita. Os tubos do AF447 tinham aquecimento. Os aquecedores falharam em condições extremas. É por isso que os novos modelos têm aquecedores mais potentes, geometrias diferentes, posicionamento mais protegido. A engenharia aprende com tragédias. É cruel, mas é como funciona. E tem outras formas que os aviões modernos complementam as informações do tubo de Pitot. O sistema de dados de ar, Air Data Computer, integra múltiplas medições. Pressão dinâmica do Pitot, pressão estática de múltiplas portas, temperatura do ar exterior, altitude por barômetro, e compara tudo com modelos matemáticos do comportamento esperado do avião. Se algum sensor mostra valor impossível, o computador detecta a inconsistência. Gera um alerta. Diz ao piloto qual sensor parece estar falhando. Isso pode ser a diferença entre uma crise e um procedimento de emergência controlado. Também existe o ADIRS, Air Data and Inertial Reference System. Esse sistema combina dados de pressão com acelerômetros e giroscópios. Mesmo sem leituras de pressão válidas, pode calcular velocidade aproximada pelo histórico de movimentos do avião. Não é perfeito, mas é melhor que nada. E tem o GPS, que já dissemos que não mede velocidade do ar, mas pode ser útil como dado secundário. Se o GPS mostra velocidade em relação ao solo e o piloto tem estimativa da velocidade e direção do vento, pode calcular velocidade aproximada em relação ao ar. É matemática simples. É um backup de emergência. Agora, depois de tudo isso sobre como medir velocidade, surge uma pergunta fascinante. Qual velocidade importa mais? E a resposta não é óbvia. Depende do que você está fazendo. Para sustentação e controle, para garantir que as asas estão funcionando, a velocidade indicada é a que importa. Porque a pressão que cria sustentação é função direta da pressão dinâmica,
que é o que o Pitot mede. Não importa se você está ao nível do mar ou a 40.000 pés. Se a velocidade indicada está acima da velocidade mínima, as asas estão gerando sustentação adequada. Para a navegação, para calcular quando você vai chegar ao destino, a velocidade em relação ao solo, o que o GPS mostra, é o que importa. Um piloto planejando um voo usa ground speed para calcular tempo de chegada, consumo de combustível, alternativas em caso de desvio. Para operações em alta velocidade, para garantir que o avião não está se aproximando de velocidades perigosas perto do Mach, o número de Mach é o que importa. E aqui chegamos na parte mais fascinante de toda essa história. Você provavelmente não sabe o quão rápido está voando quando está em um avião comercial. Não em termos absolutos. Não quando você compara com a velocidade do som. A velocidade do som, uma das constantes mais famosas da física, mas que na verdade não é constante. Muda com a temperatura. Muda com a altitude. E essa mudança tem implicações profundas para a aviação. No nível do mar, em temperatura padrão de 15 graus Celsius, o som viaja a 1.235 km por hora, 343 metros por segundo. Mas a temperatura cai com a altitude. A cada 1.000 metros, cai aproximadamente 6 graus e meio Celsius. A 10.000 metros, a temperatura típica de cruceiro de um avião comercial, a temperatura está em torno de menos 55 graus Celsius. Nessa temperatura, o som viaja a apenas 1.080 km por hora. Quase 150 km por hora mais devagar que ao nível do mar. Isso significa que lá em cima, é mais fácil se aproximar da velocidade do som. O alvo está mais perto. Um Boeing 787 em cruzeiro típico voa a Mach 0,85. 85% da velocidade do som. Em altitude de cruzeiro, isso corresponde a aproximadamente 900 km por hora de velocidade verdadeira. 900 km por hora. Quando você está sentado tomando seu suco de laranja e lendo uma revista no avião, você está se movendo a 900 km por hora. Mais rápido que qualquer coisa que a humanidade criou nos 1000 anos antes dos irmãos Wright, mas o Mach 0,85 não é escolhido por acaso. É escolhido por uma razão muito específica e fascinante. Quando um avião se aproxima da velocidade do som, coisas estranhas começam a acontecer com o ar ao redor. Antes de chegar ao Mach 1, antes de quebrar a barreira do som, algumas partes do ar ao redor do avião já estão se movendo a velocidades supersônicas localmente. Como? Porque o ar tem que acelerar para contornar certas superfícies do avião, especialmente no topo das asas, onde a curvatura é maior. Esse ar local pode atingir Mach 1 antes que o avião inteiro chegue a Mach 1. Quando isso acontece, formam-se ondas de choque localizadas, pequenas explosões de pressão que perturbam o fluxo de ar. Isso aumenta dramaticamente o arrasto. Pode causar buffeting, vibrações severas. Pode tornar o avião difícil de controlar. Esse fenômeno começa a ser significativo ao redor de Mach 0,85 para a maioria dos aviões comerciais modernos. Por isso, os aviões são projetados para voar nessa velocidade, logo abaixo do ponto onde esses efeitos se tornam problemáticos. É um equilíbrio delicado. Voar mais rápido significa chegar mais cedo, economizar combustível por hora de voo. Mas também significa entrar em território onde a aerodinâmica fica complexa e potencialmente perigosa. Os engenheiros calcularam o ponto ótimo. Mach 0,80 a 0,85 para a maioria dos jatos comerciais. Rápido o suficiente para ser eficiente. Devagar o suficiente para ser seguro. Deixa eu te contar algo sobre o Concorde que ilustra o que acontece quando você vai além desse limite. O Concorde voava a Mach 2, 2 vezes a velocidade do som, quase 2.002 km por hora. Um voo de Paris a Nova York levava 3 horas e meia, em vez de 7 horas num jato convencional. Para conseguir isso, o Concorde precisava de tudo redesenhado. A forma do avião era completamente diferente. Aquele nariz em bico não é estético, é funcional. É para criar uma onda de choque específica que o avião literalmente surfa durante o voo supersônico. Os materiais eram especiais. A fricção do ar à velocidade supersônica gerava tanto calor que a fuselagem chegava a 120 graus Celsius durante o cruzeiro. O nariz ficava ainda mais quente. Materiais convencionais simplesmente derreteriam. Os motores eram completamente diferentes. Para quebrar a barreira do som, você precisa de propulsão que funciona de forma diferente. O Concorde usava pós-combustão, injeção de combustível extra nos gases de escape para aumentar empuxo brutalmente. E o barulho? O Concorde era absurdamente barulhento.
Aquela onda de choque que ele criava ao quebrar o som não acontecia uma vez. Acontecia continuamente enquanto voava em velocidade supersônica. Uma explosão sônica constante se arrastando pelo solo abaixo da rota. Por isso, foi proibido de voar supersonicamente sobre terra. Só podia quebrar o som sobre o oceano. Limitava drasticamente onde poderia operar. E o consumo de combustível. Voar a Mach 2 consome combustível absurdamente mais rápido que voar a Mach 0,85. A resistência aerodinâmica aumenta com o quadrado da velocidade. Dobra a velocidade, quadruplica a resistência. Quadruplica a resistência, quadruplica o consumo de combustível em grosso modo. O Concorde consumia tanto combustível que voar nele era economicamente viável apenas para passageiros ultra ricos dispostos a pagar preços de primeira classe multiplicados por 10. E então, ele parou de voar. Um acidente em Paris em 2000, falhas econômicas, o choque dos atentados de 11 de setembro de 2000 e que reduziram drasticamente o tráfego aéreo premium. O Concorde foi aposentado em 2003, mas a ideia não morreu. Empresas como Boom Supersonic estão desenvolvendo novo avião supersônico, o Overture. Prometem Mach 1,7, um pouco mais devagar que o Concorde, mas muito mais eficiente. Com motores modernos, materiais modernos, aerodinâmica otimizada por computadores que o Concorde nunca teve. E a NASA está trabalhando em resolver o problema do boom sônico. O X-59 é um avião experimental projetado para criar apenas um boom sônico suave, quase inaudível do solo. Se funcionar, pode abrir caminho para voos supersônicos sobre terra de novo. O futuro pode ter aviões comerciais voando a Mach 1,5 de São Paulo a Lisboa em 3 horas. Mas para isso funcionar, precisamos de sistemas de medição de velocidade ainda mais precisos e confiáveis. Porque em velocidades supersônicas, os erros de medição têm consequências ainda mais rápidas e severas. O tubo de Pitot ainda estará lá, provavelmente. Talvez complementado por sistemas de laser que medem a velocidade das moléculas de ar. Por radares Doppler que calculan velocidade pela frecuencia de sinais refletidos. Por sistemas de inteligência artificial que integram dezenas de medições simultâneas e calculan a velocidade mais provável mesmo quando alguns sensores estão com problemas. A aviação está sempre evoluindo e sempre aprendendo com seus erros. Cada instrumento que existe hoje em um cockpit moderno existe porque alguém precisou dele, porque um acidente mostrou que sem ele, pilotos tomavam decisões erradas, porque a física criou uma situação que nenhum humano sozinho consegue gerenciar. O tubo de Pitot, esse pedacinho de metal que você nunca nota quando embarca em um avião, é parte dessa história. Cenários e 50 anos de aviação. Bilhões de passageiros voados com segurança. E algumas tragédias que ocorreram quando ele falhou. Da próxima vez que você sentar na janela do avião e ver aquele tubo pequeno apontando para a frente na fuselagem ou na frente da asa, lembra, aquilo é o instrumento que está dizendo ao avião quão rápido está voando. Aquilo é o que mantém suas asas funcionando. Aquilo é o que separa um voo normal de uma emergência. E lembra que o GPS no seu bolso não pode te dizer a mesma coisa. Pode te dizer onde você está. Pode te dizer quão rápido você está se movendo em relação ao solo. Mas não pode te dizer a velocidade que realmente importa para manter você no ar. Só o ar pode fazer isso. E só o tubo de Pitot pode medir o ar. É a física que mantém você vivo a 10.000 metros de altitude, tomando seu suco de laranja, sem nem pensar em como esse milagre é possível. E agora você sabe. E isso muda tudo. Se esse vídeo te ensinou algo novo, te fez olhar para aviões de forma diferente, deixa um like agora. Compartilha com alguém que ama a aviação. Escreve nos comentários qual parte te surpreendeu mais. Queremos saber o que você achou. E se inscreve no canal. Ativa as notificações, porque toda semana tem mais conteúdo assim. Histórias reais, física real, engenharia real, tudo explicado de forma que faz sentido. Até o próximo vídeo.